Boa noite, irmãos. Vamos nos achegando. Vamos lá. Que bom nós estarmos juntos para celebrarmos juntos a graça do nosso Senhor, louvarmos o nome de Jesus Cristo. Que bom, amém? Queridos, alguns avisos rápidos aqui para nós estarmos inteirados dos eventos da igreja. Primeiro, quero dizer que hoje, após o culto, teremos cantina, tá bom? Esfirra de carne com refri, R$8 só, levantando recursos aí para a nossa EBF. Então não perca, tem de presunto e queijo também, então não é só de carne, tá bom? Olha lá, ó, de carne e também tem de presunto e queijo, tá bom? Aí você vai lá. A ideia é nós levantarmos recursos para a nossa EBF, que será em julho, tá? Mas também é um tempo de comunhão, né? Às vezes acaba aqui o culto, a gente sai correndo rapidinho, dá um tempinho ali atrás, come uma esfirrinha, né? Joga um ketchup ali para dar aquela, né? Isso aí. Eu gosto de esfirra de carne com bastante ketchup. Né? Faz mal? Faz nada, não. Faz nada, ketchup. Eu não acredito em você, Guto. Só acredito se a Gabi falar, ou a Carol, que a gente que estudou nutrição. Faz mal, não? Então pronto, ó, não faz mal, viu? Muito bem, queridos. Eu quero também lembrar os irmãos de que nós temos... Então, agora ficou, né? Mas vou avisar. Nós temos encontro de homens, sábado, 8 horas da manhã. Eu quero fazer uma pesquisa aqui, ó, dos homens, né? Dos homens que estão aqui presentes. Quem estará por aqui, porque é emenda de feriado, sexta-feira é feriado, né? Então, quem não vai viajar sábado, levanta a mão aqui, deixa eu ver, dos homens que estão aqui, quem não vai viajar. Vamos, gente, coragem. Aí, ó, acho que dá para fazer sim, Gil, acho que dá para rolar, tá bom? Então, sexta-feira, 8 horas da manhã, café dos homens, é muito legal, viu, gente? É muito bom, eu levantei a mão, mas eu vou viajar, mas eu levantei só para estimular vocês, tá? Mas vai ter aqui o Edivaldo, nosso líder, que está à frente, e tem sido uma bênção. Meus irmãos, não é não, João? João estava no último aí. Uma bênção, né? A gente cresce em comunhão, cresce em conhecimento um dos outros, né, Guilherme? O Guilherme tava, no último eu não estava, mas estava no outro, né? É muito bom. Então não perca, esteja presente aqui. Olha, quando a gente faz coisa de mulher, enche. Mulher vem, aí conversa, faz amizade, troca o WhatsApp. Homem é uma dificuldade para botar em contato. Então vem, gente, olha, o homem sofre de solidão, tenha amigos, tá bom? Aquela frase lá que a gente gosta, né, Ranieri? O reino de Deus é um reino de amigos. Experimente do reino de Deus na amizade, tá bom? Então vem fazer parte aqui. Encontro de homens, sábado, 8 horas da manhã, traga alguma coisa para o café. Menos café preto, tá? Que o café preto a gente faz aqui. O café é o líquido mesmo. Então você traz outra coisa aí, qualquer coisa de comer, e não precisa se preocupar em ser saudável não, que o Guto só tem discurso só. Não. Muito bem, nós, falando em comer, nós também teremos, não tem nada a ver com comer agora. Antes de falar de comer, quem quer fazer parte aí da equipe de louvor, do Ministério de Louvor, pode dar o seu nome aí para o Carlão, ou para a Fer também, está só você aqui, Fer, pode dar seu nome para a Fer, ela anota, tá bom? E aí, quando tiver a audição para a entrada, você será avisado, tá? Então, dê o seu nome aí para a Fer e ela vai te comunicar depois, ou o Carlão depois, ou alguém que estiver responsável vai te comunicar na data aí para a gente fazer a entrada no ministério, tá? Estamos expandindo o Ministério de Adoração, então, dê o seu nome aí que a gente precisa de mais gente na escala, tá? E agora sim, falando de comida, feijoada, eita. E o culto hoje vai longe, viu? A gente falando de comida assim, é para quando acabar você comprar umas 3 esfirras lá atrás. Queridos, nós teremos uma feijoada dia 14 de junho, domingo, tá? Aqui na igreja mesmo, a ideia é a gente comer aqui, mas se você já tiver compromisso, né, para almoçar com alguém, você fala, eu levo a feijoada, pode deixar, passa aqui, pega a feijoada e leva, tá bom? Mas a ideia é nós comermos aqui, vai ser um tempo de comunhão, mas também de levantar recursos aí para as melhorias que nós estamos fazendo na igreja, tá bom? Então, feijoada aí dia 14
de junho, feijoada da Rose. Só digo isso. É seu aniversário? 14 de junho? Não é seu aniversário. É aniversário dele? Tem que confirmar com a Paty as coisas que você fala, né? É aniversário do Guto, gente, olha aí. Então venha, né? Traga um ovo para dar na cabeça do Guto. A gente vende o ovo aqui também. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas vai ser, gente, vai ser muito legal. E não perca a feijoada da Rose. Se você nunca teve essa experiência na sua vida, eu falei hoje de manhã, você precisa comer a feijoada da Rose antes de passar dessa vida para outra. Tá bom? Amém, queridos? Muito bem, queridos. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos nos concentrar na presença de Deus aqui. Eleve o seu coração, a sua mente ao Senhor. Enquanto uma musiquinha vai tocando aí, que você aproveite esse tempo para falar com Deus, para acalmar o seu coração, preparar a sua mente. Concentre-se nas maravilhas de Deus. Os motivos pelos quais você quer adorar ao Senhor, agradecer. O que faz de Deus um Deus tão grande? Já se coloque nessa adoração particular para termos um tempo também de adoração coletiva. Senhor meu Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Toda a criação louva o teu nome, ó Pai. Todo ser que respira louva ao Senhor. E nós aqui, ó Deus, dotados da imagem do Senhor, o Criador, e conscientes do sacrifício de Jesus Cristo, devotamos ao Senhor a nossa adoração, não só pelos méritos da criação que o Senhor tem, mas também pelos méritos da redenção, pelo seu grande amor e a sua misericórdia, pela bondade com a qual o Senhor nos alcançou, nos perdoou, nos redimiu, nos resgatou, nos regenerou para uma nova vida. Que essa nova vida seja uma vida de glória ao seu nome, assim como todo este culto seja dedicado ao louvor do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com você. Você que pode, eu convido a ficar em pé. Fique à vontade. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor com as nossas vozes, com as nossas palmas. Exaltado pra sempre.
Tu és
bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, quando nós não merecemos, mas sempre nós precisamos, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso sustento. Obrigada porque o Senhor é quem nos conduz. E agora nós só podemos te responder, dizendo que o Senhor é o nosso Deus e que nós te amamos.
Senhor, aquilo que você é, na nossa imperfeição, no meio do nosso caos, nós podemos dizer que Jesus nós chamamos. Jesus nós chamamos. Jesus, nós estamos aqui nessa noite pelo Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. Nós não conseguimos retribuir na mesma medida. Nunca vamos conseguir, Senhor. Mas nós somos o teu povo. Jesus chamamos. Como te amamos. Te adoramos. De coração. Jesus chamamos. Como te amamos. Te adoramos. De coração. De coração. Sim, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigada, Senhor. Você pode se sentar. Enquanto isso, nós chamamos as crianças aqui à frente, para cá também. Estenda a sua mão, vamos orar pelas nossas crianças, pelo Ministério Infantil, para que o Senhor as abençoe, abençoe cada voluntário ou voluntária aqui, para que sejam usados pelo Senhor. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, papai, porque entendemos, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, papai. Neste momento, Senhor, as tuas crianças, os teus pequeninos, Senhor, estarão indo para a aulinha deles, papai, ouvir a tua palavra, de um modo que eles possam entender, Senhor, que a tua palavra encontre, Senhor, um coração fértil, papai, que venha florescer e resplandecer na vida deles, Senhor, que o Senhor use cada professora, papai, para que traga a tua palavra com amor e que eles conheçam através dela, Senhor, o grande amor que o Senhor tem por eles, papai. Nós abençoamos em nome de Jesus os teus pequeninos, papai, ser com cada um deles. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Nós leremos do versículo 5 até o versículo 8. Deuteronômio 4, de 5 a 8. Acharam? Vamos ler então, Deuteronômio 4, de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria
e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, essa nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Até aí. Nós estamos meditando na palavra de Deus, tentando responder a pergunta: para que servem os cristãos? Para que servem os cristãos? E estamos caminhando por toda a Escritura, tentando responder essa pergunta, e eu acho que a gente está respondendo, tá? Não sei vocês, eu acho que a gente está respondendo com boas respostas. Mas nós estamos olhando para toda a Escritura, procurando aquilo que em teologia nós chamamos de missão da igreja, ou a missão de Deus. A missão de Deus. Afinal de contas, o que os cristãos fazem no mundo? E talvez se nós lançássemos essa pergunta de maneira genérica para a grande comunidade de evangélicos no nosso país, para que servem os cristãos? Possivelmente, a resposta que nós mais ouviríamos seria para anunciar, proclamar, pregar o evangelho. Em seguida, alguém poderia perguntar: tá, mas o que é o evangelho? E alguém logo em seguida responderia: o evangelho é a boa notícia da salvação de Deus. Aí já vai completar, ainda botar a salvação já, para ficar bem respondidinho. A boa notícia da salvação de Deus. Que salvação? Salvação do quê? Ora, a salvação da condenação, da morte eterna, do inferno, do castigo eterno. A salvação disso. E as perguntas continuam. Mas o que é o inferno? E por que eu vou ser castigado com o inferno? E aí vem aquela elaboração da pregação do evangelho com a qual nós estamos, de certa forma, familiarizados. Olha, é o seguinte: existe um Deus. Deus tem uma vontade boa, justa, mas os seres humanos pecaram, quebraram essa vontade de Deus, quebraram essa lei de Deus. E por isso, como todo mundo que quebra uma lei, devem receber o castigo dessa lei. Mas a boa notícia é que todos nós, pecadores, recebemos de Deus a oferta da graça em Jesus Cristo, na qual tomamos conhecimento de que Jesus levou sobre si a condenação. Tínhamos que pagar o preço do nosso pecado, mas Jesus veio e pagou no nosso lugar, de modo que agora nós estamos livres disso. Então basta nós crermos nisso. Cremos que somos pecadores e precisamos de salvação, e temos salvação em Jesus. Assim nós estamos garantidos de que não vamos passar pela morte eterna, pela condenação. Jesus Cristo nos salvou. Está certo isso que eu falei? Ah, não está? Está pregado o evangelho? Está pregado. Só tem um probleminha. É que a pessoa pode em seguida falar assim: tá, o que eu faço então? Creia em Jesus. Como assim creia em Jesus? Entenda que você é um pecador, que você precisa de salvação, e creia que essa morte de Jesus é que te salvou. Que Jesus levou sobre si o pecado, que Deus então não tem nada mais contra você, que agora nós estamos reconciliados com Deus. Crê nisso. Como assim crer nisso? Tome isso como uma verdade. Então tomei. É verdade. Você acredita que é verdade? Acredito. E agora? E agora? Aí talvez alguém responda assim: agora espera. Agora nada. Agora foi. Mas foi? Como assim foi? Agora está tudo tranquilo, mas peraí. Não mudou nada em mim, eu não senti nada diferente, não mudou nada no mundo, não mudou nada, é só isso, só isso. É fácil assim? É fácil assim. É fácil assim. Mas nota que parece que
a pergunta para que servem os cristãos, no final fica, o cristão em si para nada. Porque no final, ele recebeu a salvação e agora é só esperar. Só que quando a gente lê a Escritura, não é essa maneira que a gente vê o Evangelho sendo pregado. Ainda que tudo isso que eu falei seja verdade, e ainda que a nossa salvação seja pela graça, e que a Bíblia garanta isso, e que de fato nós precisamos crer no Evangelho, essa fé não é uma mera certeza pessoal, uma mera convicção interior de que nós estamos então perdoados em Jesus. Não é só isso. É o viver por essa verdade de uma forma que nós somos transformados por ela. Nós fazemos às vezes uma divisão entre a evangelização e o discipulado, né? Então assim, primeiro acreditou? Beleza. Mas não mudou nada, só acreditei. O resto está tudo do mesmo jeito. Não, agora vem a segunda parte, o discipulado. Aí talvez se você quiser fazer esse adendo, ao invés de falar agora nada, você fala assim, não, agora nós vamos começar a corrigir sua vida. O cara fala, eu sabia que não era tão fácil assim. Eu sabia que tinha um catch, tinha um negocinho. Eu sabia que tinha alguma coisa. Nada é tão fácil. O evangelismo parece aquele pessoal que te aborda em Gramado, né? Vem cá, 1 horinha, daqui a pouco você ganha um almoço. E quando vê, você fica 5 horas lá para ver se fecha um part-time de um hotel, né? Esses negócios, né? Falei Gramado, mas pode ser qualquer cidade turística, né? Qualquer cidade. Tá assim em Monte Verde já? Quem foi para Monte Verde recentemente? Tá desse jeito? Acho que tá, né? Tá todo lugar assim. Parece que o evangelho é isso. Vem cá, rapidinho, 1 horinha e você garante um jantar com cordeiro no céu. E depois você enrola o cara na igreja e fala, não pode isso, não pode aquilo outro, tem que fazer isso, todo domingo tem culto, tem que dar o dízimo, tem que... E descarrega em cima do cara um monte de coisa. Acho que se a nossa evangelização é comparada com o pior tipo de marketing que existe, é porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Daqui a pouco a gente vai comparar a evangelização com... Como é que chama? Telemarketing, né? Não, não é isso, meus queridos. O que a palavra de Deus nos ensina é que a obra de Jesus Cristo, e na verdade toda a missão de Deus, a obra de Deus na redenção, na salvação, ela não é para que a gente anuncie uma notícia, um conhecimento, uma história que é completamente externa a nós, exterior a nós, que não vincula com a nossa vida, que nós não experimentamos, é apenas uma coisa que a gente sabe. Como se eu viesse para você e te desse uma dica de investimento. Olha, põe seu dinheiro em tal coisa, porque eu ouvi dizer que isso vai crescer, porque está chegando aí a economia, não sei das quantas. Parece que o evangelismo é isso, é uma coisa que eu sei de segunda mão, que eu ouvi dizer alguma coisa, é só eu repetir certinho. Não é isso. Não é isso. O que Deus está fazendo no resgate dos seres humanos é constituir um povo. E aí você olha esse texto e você vê, esse texto aqui é antes da igreja, é antes de Jesus, é antes desse tipo de comunidade em Cristo que Deus forma, daquilo que é chamado de corpo de Cristo. É antes, é a comunidade anterior, a comunidade de Israel. Deus encontra os descendentes de Abraão lá no Egito, promete salvação para eles, como ele já tinha prometido para os seus antepassados, levanta um homem para ser o libertador, o líder nessa libertação, que é Moisés. Moisés vai ao Egito, liberta esse povo da escravidão, leva numa jornada no deserto, que vai durar 40 anos, podia ter durado menos, mas o povo, né, não creu e aí durou mais. Leva para uma jornada de 40 anos até a terra prometida. E aqui, nesse texto que nós lemos, Moisés, esse grande líder, está no fim da sua vida. E no fim da sua vida ele vai dizer, olha, lá no começo, no primeiro ano, Deus nos deu uma lei. E eu quero lembrar vocês dessa lei, especialmente porque esse grupo que estava com Moisés agora, já era um grupo bem diferente daquele que tinha saído do Egito. Aquela galera toda tinha morrido, tinha sobrado ele, Josué e a família de Josué. E agora ele estava falando lá para o povo, e Caleb, né? E a família de Caleb também. E eles são esses. Aí ele está lá retomando a lei para esse povo, e é isso que é Deuteronômio, é retomar a lei de Deus para o povo. Mas antes de retomar a lei, ele vai exortar esse povo, ele vai encorajar esse povo a ser obediente.
E aí ele diz aqui, olha, eu ensinei tudo que o Senhor ordenou que eu ensinasse. E se vocês obedecerem essa lei, os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Olha só, anúncio, proclamação. Mas não é uma proclamação que é uma mera história, não é uma proclamação que é uma doutrina, uma frase, ou um conjunto de frases, ou de leis espirituais. É uma proclamação pela admiração da vida sábia desse povo. Deus escolhe esse povo e dá a esse povo uma lei que concede ao povo sabedoria. A palavra de Deus nos fala que a lei do Senhor é perfeita e concede sabedoria aos humildes. Está lá no Salmo 19. É uma lei perfeita que dá sabedoria. Então é um povo que vai viver em sabedoria e os outros povos vão olhar e admirar. E vão falar, olha que povo sábio, olha que povo inteligente. Na minha tradução, inclusive, fala inteligente, né? Mas a gente não precisa ser inteligente não, se for muito difícil. Só sabe, tá bom? Brincadeira. É conceder sabedoria a nós pela lei de Deus, pela vontade de Deus. Então é uma proclamação totalmente vinculada com uma comunidade. Significa que essa mera afirmação da boa notícia, essa mera afirmação de Deus, das doutrinas sobre Deus, ou de qualquer coisa, desvinculado de uma forma de viver e de uma forma comunitária de viver, não proclama exatamente quem Deus é. Aí sempre cai nessa falha. Graças a Deus que mesmo de maneira falha, as pessoas se aproximam, fazem parte da família, fazem parte do povo, são guiadas e formadas pelo discipulado, apesar das formas falhas como nós evangelizamos, graças a Deus por isso. Mas nós deveríamos crer nessa verdade ao ponto de construir a nossa vida, mas mais do que a nossa vida, construir a nossa comunidade ao redor da sabedoria de Deus. E isso seria admirado. E aí você pode dizer assim, não, Cacau, mas peraí, você está fazendo uma confusão de teologia bíblica aqui. Porque você está falando da lei de Deus do Antigo Testamento, que é dado por Deus no Antigo Testamento, e que então essas pessoas vivendo dessa forma no Antigo Testamento, mostrariam para os outros povos como eles deveriam viver. Mas a gente está no Novo Testamento, a gente já não é mais o povo da lei. Então se lembre do que o Senhor Jesus Cristo falou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, no finalzinho do capítulo. Vocês são uma cidade sobre um monte. Vocês são uma luz. E as pessoas, olhando para vocês, glorificarão ao Pai que está no céu. Olhando as suas obras, vendo as suas obras, glorificarão. Novo Testamento. Mas você pode falar assim, não, ainda não, Cacau, ainda não. Porque isso é Novo Testamento, mas mais ou menos, porque é Novo Testamento antes da morte de Cristo. É Novo Testamento antes do Evangelho, antes de Jesus satisfazer os requisitos da lei. Ainda não. Então vamos lembrar do que o apóstolo Paulo fala, de que nós somos cartas vivas, ou então numa outra passagem que ele fala que nós somos estrelas que brilham no universo. Forma de viver que proclama como Deus é. Ou então nos lembremos do que diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos o sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido por Deus, nação santa, para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Um povo que pela vida de misericórdia testemunha das maravilhas de Deus. Deus é conhecido através da nossa obediência. Ou então o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que quando nós amamos uns aos outros, todos saberão que nós somos seus discípulos. Quantas palavras no Antigo e no Novo Testamento nos falam sobre uma proclamação coerente com o estilo de vida sábio, justo e inteligente
e comunitária, não individual. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele quer um povo formado pela sua palavra e que, formado na sua justiça, anuncia aos outros povos. De modo que eles vão dizer, de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Mas agora a coisa ficou um pouco difícil, né? Concorda? Concorda. A forma como nós, cristãos evangélicos, vivemos, e sempre que eu falo nós, cristãos evangélicos, eu estou sendo bem generalista. Eu estou botando todo mundo para dentro. Porque a gente adora dar bom exemplo de crente que faz coisa boa, mas quando o crente faz coisa ruim, a gente fala, mas isso aí não é nosso, não. Então vamos lá, uma vez que quando um crente faz bobagem pelo mundo, a gente também sofre as consequências em termos de fama, fala para mim, o que você acha? Que a maneira como os evangélicos são conhecidos no mundo de hoje, por aqueles que não conhecem Jesus Cristo, exalta as características de Deus ou não? Fala da sabedoria de Deus ou não? Demonstra a justiça de Deus ou não? Em geral, não. Em geral, não. Mas nós continuamos com o mesmo discurso. E aí que é o mais cruel. Eu estava pensando, a mensagem já estava pronta, né? Mas quando vai chegando a hora do culto, a gente vai pensando nela de novo. E aí eu estava pensando nela, e pensando nela, e pensando nela. E aí eu pensei numa coisa, que o problema é que a gente está querendo criar adepto. A gente está querendo formar adepto da nossa igreja, o adepto das igrejas. A gente quer aumentar o bojo, a gente quer aumentar a multidão, a gente quer botar mais gente para dentro, é adepto. Gente que adere, gente que quando chegar lá o IBGE falar, você é que tipo de religião? Sou crente evangélico batista. Aleluia, glória a Deus. Aí a gente vai lá e olha lá e fala, vamos ver se cresceu ou diminuiu, né? Mas isso é só adepto. A gente não é chamado para ser adepto, a gente é chamado para ser sacerdote. A gente é chamado para ser ministro da multiforme graça de Deus num mundo que padece sem esperança. Então não adianta dizer, é nisso que eu acredito. É por isso que eu vivo, é por essas palavras que eu vivo. É nessa comunidade que cultiva esse tipo de viver que eu quero fazer parte. E aí quando esse tipo de viver não está sendo manifestado na comunidade, a gente corrige. Irmão, não é assim que a palavra aponta, não é por esse caminho que a gente vai. Irmão, você tem razão, a palavra me aponta por outro lugar, eu vou para lá. Queira Deus que seja tão fácil assim, nem sempre é, mas às vezes é. Às vezes é. E quando eu também não estiver andando na linha, que eu seja corrigido para que a sabedoria de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus se manifeste nessa comunidade. Porque é assim que Deus quer ser conhecido. É um desafio, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia nesse caminho. E é por isso que Paulo, escrevendo para as igrejas do Novo Testamento, confiando profundamente no poder do Espírito, ele fala, vocês precisam deixar de ser carnais. E ele sempre fala isso em contextos comunitários. Quando ele fala, por exemplo, aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, que ele diz assim, vocês são carnais, porque vocês têm divisão entre vocês. Comunitário, certo? Divisão? Ele quer unidade, comunidade. Vocês são carnais, porque se tem divisão é porque vocês são carnais. Ou quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas como a gente vai andar no Espírito se a gente fica devorando um ao outro? Gálatas capítulo 5. É o Espírito que nos forma. Você sabe qual vai ser o fruto que o Espírito vai promover em nós em primeiro lugar? É uma maneira justa e adequada e bondosa e benigna e amorosa de lidarmos uns com os outros. Esse é o nosso exercício de santificação. Deus vai nos santificando na forma como nós lidamos uns com os outros. Não é fácil, mas vale a pena, porque é um ensino cumulativo de Deus. Ele vai nos ensinando mais e mais. E a gente vai crescendo nisso. A gente não fica perfeito, mas a gente vai melhorando. O Espírito vai nos colocando nisso. É por isso, meu irmão, que de vez em quando o Espírito coloca do seu lado na igreja um irmão que é meio osso duro de roer.
Porque com isso ele dá uma exercitada no seu espírito, na sua benignidade, na sua longanimidade, que eu já falei para os irmãos, né? Ninguém exerce longanimidade se não tem alguém enchendo a paciência, né? Longanimidade é tardio em irar-se. Como é que você é tardio em irar se não tem ninguém provocando a ira, né? Mas nós vamos crescendo nisso, estabelecendo a justiça, cultivando a justiça de Deus. E assim há uma proclamação de Deus. E as pessoas olham para nós e glorificam não a nós. Não João. Nossa, mas João é um cara 100%, né? Não, porque não é o mérito dele que está sendo visto, mas é a forma como nós lidamos uns com os outros. Então acaba que não é característica individual, é a cultura bíblica daquela igreja. Esse que é o problema, às vezes, de nós termos pessoas muito maravilhosas entre nós, que nós temos aqui na igreja, né? Pessoas muito maravilhosas. É que às vezes parece, nós depositamos nela uma esperança de que quando chegar alguém na igreja, vai olhar para ela e vai falar, olha só, é isso que Jesus faz. Essa pessoa é Jesus escritinho. Mas a Bíblia está dizendo que não é assim que Cristo vai ser conhecido. É por essa cultura da própria vida de Cristo entre nós, você está entendendo? Não é com destaques de santidade, é com uma santidade relacional. Então, mesmo com essa dureza de coração que você tem, se você quebrar um pouquinho esse coração, Jesus já é visto aí. Porque cada um parte da jornada de um ponto, né? Jesus já está promovendo isso. É difícil, mas é maravilhoso. E o Senhor vai promovendo isso. Mas tem uma outra coisa nisso. É que não é só que a cultura de benignidade da lei de Deus, de bondade, de justiça, vai ser manifestado nessa comunidade. Mas a própria amabilidade de Deus é manifestada nessa comunidade. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar melhor para você. Pode ser que alguém que não conhece a palavra de Deus comece a entender como Deus manifesta bondade, paciência, amor, perdão, graça, cuidado, consolo, acolhimento numa comunidade. E aí a pessoa fica maravilhada com isso, e ela fala, eu quero fazer parte desse grupo. E isso é tranquilo. Eu lembro quando eu era adolescente, comecei a assistir Friends. E aí eu tinha um amigo na igreja que começou a assistir Friends também. E a gente gostava tanto de Friends que a gente começava a querer ter aquela vida dos Friends, né? Que era viver em apartamentos, amigos, um na frente do outro, né? É uma comunidade tão legal que a gente quer fazer parte dessa comunidade, né? De vez em quando, eu com os podcasts da vida, de vez em quando eu vou em alguma igreja, em algum lugar, e falo assim, eu ouço tanto vocês que parece que eu sou amigo de vocês, né? De tanto que eu ouço o podcast de vocês, eu sou amigo de vocês. Né? Então, assim, não precisa de muito para as pessoas quererem fazer parte de um grupo, não precisa de muito. Basta um mínimo contato. Um mínimo contato. Então, não acha que as pessoas, só por saber como que a igreja faz, o que a igreja faz, as pessoas, pode ser pelos motivos mais bestas. Pode ser porque aquela igreja é legal, tem café lá que eles tomam antes do culto, sei lá, qualquer coisa. Qualquer bobeira dessa pode fazer as pessoas quererem fazer parte de uma igreja. Mas o que esse texto fala é que as pessoas vão admirar, e no versículo 7 diz assim, pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Isso aqui é meio contraintuitivo nesse texto, não faz muito sentido, porque ele fala, segue a lei de Deus, e as pessoas vão admirar a sabedoria, porque quem tem Deus tão achegadinho? O que tem a ver uma coisa com outra, Moisés? Você sabe o que tem a ver uma coisa com a outra? É que a lei de Deus não era uma celebração meramente da sabedoria superior de Deus. A lei de Deus era uma adequação do povo para ser um povo que acolhe Deus no seu meio. Sabia disso? A liturgia do sacrifício não era simplesmente, Deus está bravo, entrega um bicho lá para ver se ele fica mais tranquilo. Era Deus recebendo o povo para uma refeição. E o povo representado pelo sacerdote. Toda a lei de Deus não está falando sobre como este é o povo que tem as melhores ideias de como organizar uma sociedade. Não! Porque todo o povo achava que tinha as melhores ideias. Tem um mito egípcio que fala que Horus e Anubis saíram pelo mundo para ensinar os povos a
organizar a sua sociedade e é como tratar os seus mortos. Eu achava que eles eram tão sábios que os deuses deles saíram para anunciar isso pelos outros lugares do mundo. Mas o que Moisés está dizendo aqui é que não é só isso que é testemunhado pela justiça de Deus, mas é o quão próximo Deus é de nós, o quão achegado Ele é a nós. Porque esse povo de Deus não é aquele que tinha um templo em cima de uma acrópole e de vez em quando ia lá entregar algum sacrifício para que ele não destruísse a cidade. É um Deus que armou o seu tabernáculo no meio do povo e vive lá no meio do povo. E o povo se reúne para participar de uma refeição com ele. E chega de maneira inadequada, pecador, cheio de culpa. E o Senhor fala, não tem problema. Chega, porque tem perdão. A mesa é de vocês. Vem participar. Pelo segmento da lei de Deus. Testemunhava-se não só com Deus, com sábio a Deus, não só com sábio ao povo de Deus, que de vez em quando falhava bastante em ser sábio. Inclusive, ele menciona uma falta de sabedoria no começo do capítulo, que é lá o problema de Baal Peor. Mas, em seguir a lei de Deus, fica testemunhado também a relação com Deus. E é por isso, meus irmãos, que a gente enche as mídias de mensagens cristãs, a gente enche o mundo de mensagem cristã, a gente prega, fala, orgulha do evangelho, mete camiseta, Jesus é bom, o diabo não presta, sei lá que camiseta que tem hoje, né? E as pessoas não conhecem a Deus pela nossa proclamação, porque a nossa proclamação não é um testemunho de uma relação, é um testemunho de uma ideia. Você está chegando para pessoas e dizendo assim, eu sei melhor do que você como viver essa vida. Mas o que o texto está falando é que se nós obedecermos a Deus, vivermos em coerência com a sabedoria e com a bondade de Deus, será testemunhado a sabedoria de Deus, mas também o quão Deus é achegado a nós, o quão próximo Ele é de nós. E isso é maravilhoso, meus queridos. Porque, num contexto do Novo Testamento, essa proximidade de Deus conosco é por causa de um outro sacrifício. Não mais aqueles dados recorrentemente no tabernáculo e no templo, mas o sacrifício de Jesus Cristo mesmo, que nos reconcilia com Ele de tal modo que nós vivemos nesse mundo de maneira humilde e piedosa. Presta bem atenção. A gente não sai vivendo nesse mundo como quem desvendou a vida inteira e está cheio de coisa para ficar jogando em cima das pessoas. A gente sai nesse mundo como quem sabe que foi acolhido por um Deus próximo, apesar do nosso pecado. E que então se esforça para viver em obediência e justiça, porque assim vive de uma maneira justa nessa comunidade, mas anuncia também no mundo que há esperança. E se podemos falar que há alguma esperança para a comunidade humana, meus queridos, essa esperança não reside nas ideias melhores que nós temos sobre como organizar o mundo. Há ideias melhores do que outras, eu sei. E é bom que nós estudemos, consideremos, né? É bom que a gente procure as melhores maneiras de organizar a nossa vida. Mas a esperança final, meus queridos, a esperança plena é a de um Deus que forma um povo. Existe uma frase que eu gosto muito de um teólogo americano chamado Stanley Hauerwas. Ele diz que a igreja deve ser um exemplo no mundo daquilo que Deus pode fazer se Ele for Senhor da humanidade inteira. Entendeu? Ficou difícil? Não deu para entender, né? Então as pessoas devem olhar para a igreja e falar assim, se o Senhor desse povo for Senhor do mundo inteiro, acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Como é que é esse o senhorio do nosso Deus? Como é o senhorio do nosso Deus? É um senhorio de graça e misericórdia. Como é a manifestação da justiça de Deus? Uma justiça que se manifesta preferencialmente em justificação.
É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Que ele não se vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho se revela a justiça de Deus, que do início ao fim é pela fé. Fé. A fé no perdão de Deus. Então, toda aquela história que eu contei no início, todas aquelas frases, tudo aquilo é verdade. Mas porque nos coloca numa relação real e não apenas num conhecimento enciclopédico. Nos coloca numa relação real e que se manifesta em relações reais entre nós. Para que servem os cristãos, meus irmãos? Servem para mostrar para o mundo como seria a comunidade humana se o Senhor fosse Senhor dela inteira. É um desafio. Não é fácil. Mas começa com o nosso quebrantamento diante de Deus. Um pedido de que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Que Ele reine sobre as nossas vidas. Para encerrar. Você lembra lá da grande comissão? O grande texto de missão, né, da Bíblia, que a gente gosta tanto de falar. Como é que começa a grande comissão? Lá em Mateus, vamos lá. Quem sabe? Nossa, vocês estão falando muito baixo, fala aí. É que vocês sabem que é pegadinha, né? Ah, o Silvio é muito bom, cara. Você sabia já que era pegadinha, né? A gente acha que a grande comissão começa no ID, né? ID, fazer discípulo de todas as nações. Não. A grande comissão começa no toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que a grande comissão começa com toda a autoridade me foi dada, e não com a comissão mesmo, que é o ide? É porque o que a gente vai anunciar é que já tem um rei do universo. O que a gente vai anunciar é que já tem uma autoridade. E a gente nunca vai conseguir anunciar isso se a gente não demonstrar que a gente acredita nessa autoridade. Que ele é autoridade sobre nós. Então não existe evangelização se não há obediência antes. Tem a obediência de evangelizar, mas tem a obediência de todo o resto. Se eu não tenho a dedicação de viver a lei de Deus, se eu não tenho a dedicação de viver a vontade de Deus, não adianta eu sair anunciando. Ó, o Senhor está vindo, hein? O Senhor está vindo, Ele é Senhor. Creia, se arrependa dos seus pecados. E a gente ouve de lapada de resposta, um tapa na cara. E você vai se arrepender dos seus quando? Então, ou a gente demonstra que acredita na autoridade de Jesus Cristo, na justiça que se manifesta na nossa vida por justificação, ou então, nem adianta anunciar nada. Vive um cristianismo escondido aí. Vê se Deus tem alguma misericórdia. Porque não adianta. É uma fé que movimenta a nossa vida em obediência, inclusive e especialmente obediência comunitária. Que o Senhor, então, nos forme assim. Amém? Então, nós vamos orar, queridos. E você vai falar com o Senhor. Você vai confessar ao Senhor os seus pecados. Você vai colocar diante do Senhor a realidade de onde você tem falhado. E você vai pedir que Deus reine sobre a sua vida. Que Ele seja, de fato, o rei sobre o seu viver.
Senhor nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, nos ensine a viver em obediência à Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, a vivermos como temos pedido, ó Pai, de maneira coerente com aquilo que proclamamos. E que ao testemunharmos da vida do Senhor em nós, aqueles que ainda não Te conhecem, exaltem ao Senhor e reconheçam, ó Deus, quão próximo o Senhor é daqueles que Te amam, daqueles que Te invocam, daqueles que Te obedecem, ó Pai. Nos ensine, Senhor, a viver o mandamento e a expressar aquilo que nós cantamos, ó Deus, que nós amamos a Jesus Cristo, da maneira como Jesus nos ensinou a amá-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que o amor que temos por Jesus, ó Pai, seja manifestado na obediência. Que o Senhor nos santifique, nos purifique, nos transforme, nos quebrante e nos renove para a sua glória. E que assim nós sejamos como uma cidade sobre um monte, anunciando que uma outra comunidade é possível, que uma outra maneira de viver é possível, se o Senhor for Senhor de toda a terra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, tão achegado a nós, a comunhão, a consolação, a edificação do Espírito, estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero e expressam isso guardando os seus mandamentos, espalhados que estejam pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.